Olá a todos! Vamos fazer então um exercício referente à determinação de planos, onde a gente vai conseguir também dar uma revisada na determinação das retas, tá? Então aqui a gente tem que determinar o plano, os traços do plano alfa, sabendo que as retas R e S dadas, né, a seguir, pertencem ao mesmo, né, pertencem ao plano, tá? Então a gente tem aqui as retas R e as retas S determinadas pelos pontos, né, A e B para a reta R e C e D para a reta S. A variável que a gente tem aqui digamos assim, de desafio, né, é que numa das retas a gente não sabe o valor dos afastamentos, ainda que a gente saiba que esses são iguais, tá? Então isso indica a característica, né, da reta que a gente está buscando, né? Então a gente vai determinar os traços dessa reta a partir desses pontos, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar na épura os pontos dados, né, e as projeções destas retas, certo? E também nós vamos mais adiante um pouquinho avaliar que tipo de retas são essas, né? E também a partir disso a gente vai fazer uma análise de todos os planos que a gente conhece e ver quais retas, né, que podem simultaneamente, né, dessas retas que a gente vai determinar aqui, que a gente vai descobrir quais são, né, podem pertencer simultaneamente, ambas podem pertencer ao plano. Com isso a gente consegue saber que plano nós temos, tá? Então marquei aqui a projeção horizontal do ponto A, a projeção vertical, estou marcando o ponto B, né, 7 de abscissa, 4 de afastamento, estou usando uma malha aqui, né, de pontos, para facilitar, né, a visualização, e 1 de cota, né, 1 centímetro, tudo estou trabalhando aqui em centímetros, vou colocar a projeção vertical do ponto B. Ali na reta S, então, tenho pontos C e D, que vão determinar essas retas, né, essa reta, na verdade, né. Então eu tenho abscissa 4 para ambos os pontos, tá? Isso já é um indicador, né, de que reta a gente tem. Não sei quais são os afastamentos, mas sei que esses afastamentos são iguais, tá? Então aqui onde eu não sei os afastamentos, eu coloquei uma interrogação. As cotas, né, para o ponto C eu tenho 6 centímetros e para o ponto D eu tenho 2 centímetros. Também sei que o alinhamento, né, deve ser o mesmo para ambas as projeções, né, tanto para projeção vertical quanto para projeção horizontal, elas têm que estar na mesma linha de chamada, né? Então, aqui no caso eu tenho abscissa 4, a minha projeção vertical de C e de D está marcada no mesmo alinhamento que o afastamento que eu não sei, né? Que os afastamentos que eu não sei, tá? Então aqui eu vou traçar as retas agora, né? Ligando a projeção horizontal do ponto A até a projeção horizontal do ponto B para determinar a projeção horizontal da reta R. Da mesma forma, a projeção vertical, faço a ligação, já sei que quando essa projeção encontra a linha de terra, eu mudo de diedro, portanto eu não tenho visibilidade, né? Eu já posso tracejar a projeção da reta a partir do encontro dessa projeção com a linha de terra, certo? Ali eu tenho um traço da reta, né? Uma projeção de traço da reta. Tem então uma análise aqui que a gente vai fazer, né? De que no caso da reta R, todas, tanto abscissas quanto afastamentos, quanto cotas, são diferentes. Então isso me indica que eu tenho aqui uma reta qualquer, tá? Então aqui, quando a minha projeção vertical encontrou a linha de terra, eu tenho a projeção vertical do traço horizontal, tá? E aqui na parte inferior, né, na projeção horizontal da reta R,
Quando ela encontra a linha de terra, eu tenho a projeção horizontal do traço vertical, tá? Então, projeção horizontal, eu tenho R, né? Do traço vertical, quando ele encontra a pilinha, certo? E na outra situação eu tenho que R', né, a projeção vertical, encontrou a linha de terra, né, é uma projeção vertical do traço horizontal, portanto, ele encontrou π, né, que é o plano horizontal. O que eu faço? Eu vou agora determinar as projeções de cada um desses traços das retas, tá? Então, eu vou subir numa mesma linha de chamada, né, a partir da linha de terra, até encontrar a projeção oposta da reta. No caso, eu estou fazendo aqui a vertical, né? No momento que eu tenho esse encontro, eu tenho simultaneamente a projeção vertical do traço vertical que vai coincidir com o ponto no espaço desse traço, tá? Então eu tinha antes a projeção horizontal encontrando a linha de terra, né? A projeção horizontal do traço vertical e determinei a projeção vertical do traço vertical. Quando eu tenho linha com linha, lá eu tenho R' com π', né? Eu tenho o mesmo lugar do ponto no espaço, tá? Então eu estou determinando o ponto do espaço também. Aqui estou fazendo agora pro traço horizontal, né? Então eu tenho na linha de terra o R' com π, eu tenho então a projeção vertical do traço horizontal e agora eu puxei uma linha de chamada até encontrar a projeção horizontal da minha reta, tá? E ali então eu terei a projeção horizontal do traço horizontal também, né? R com π, que vai coincidir com o ponto do espaço. Então é para isso que a gente estuda essas análises, né? Quando a gente estudou retas, que é justamente para a gente conseguir identificar que retas são e que retas são possíveis de determinar planos, né? Então eu só consigo conter determinados tipos de retas simultaneamente. A gente sabe que o plano vai ser determinado ou por retas paralelas ou por retas concorrentes, né? Por exemplo, vamos para a análise da reta S. Temos aqui já os pontos, as projeções, né, dos pontos marcadas na épura, afastamentos indeterminados, ainda que sejam iguais. Sabemos que a projeção vertical e a projeção horizontal de um ponto precisam estar no mesmo alinhamento, né, na mesma abscissa, portanto, na mesma linha de chamada. Temos aqui que essa reta tem abscissas iguais, afastamentos iguais e cotas diferentes, portanto eu já sei que eu tenho uma reta vertical, né? Só posso ter uma reta vertical aqui, né? Essa reta, vamos fazer o traçado dela aqui, ainda que a gente não saiba quais são os afastamentos, né? A gente sabe que eles estarão em algum lugar neste alinhamento aqui da abscissa 4, né? Temos então aqui a projeção vertical da reta S, né? S', né? Aqui quando ela intercepta a linha de terra, eu já tenho um traço dela, né? Ela vai furar o π, né? Então eu tenho, se ela fura o π, eu tenho o traço horizontal, né, da reta, e aqui na linha de terra eu vou ter a projeção vertical, né? Então aqui é uma reta vertical que eu estou analisando. E já sei, então, que o plano que eu quero determinar, ele pode conter, né, ele tem que ter a condição de conter simultaneamente uma reta qualquer e uma reta vertical. Então, eu preciso analisar quais são esses planos, tá? Vamos observar também que aqui, quando a projeção vertical de R intercepta a projeção vertical de S, eu tenho uma projeção concorrente ali das retas, né? E aqui embaixo a horizontal, a mesma situação, eu determino aqui um ponto O, né? Que é o ponto de interseção entre as retas, tá? Tanto aqui a projeção horizontal deste ponto de interseção, né? Quanto lá
ponto, a projeção vertical do ponto de interseção O. Então, vamos fazer a análise dos planos, né, que podem conter essas retas que a gente encontrou, certo? Aqui a gente tem, é bom, né, é importante vocês terem uma listagem, né, com todos os tipos de retas e as características, né, dessas retas, tá? Isso eu vou disponibilizar aí para o pessoal da FURG, né, esse material, para que vocês tenham esse resumo, né? Então aqui do lado, ó, todas as retas possíveis em cada tipo de plano, né? Aqui essa primeira coluna são os planos, aqui as retas notáveis de cada plano, tá? Então, a partir dessa informação de que a gente tem uma reta qualquer e uma reta vertical que determinam esses planos, a gente tem a possibilidade de saber qual plano e que característica terá o traço deles, né? Os traços vertical e horizontal. Importante aqui também, ó, que como eu não sei o afastamento da reta, mas sei que é uma reta vertical, eu sei que todos os pontos dessa reta vão se projetar no mesmo lugar no plano π, né? A projeção horizontal dessa reta vertical, ela se resume a um ponto. Portanto, se ela pertence ao mesmo plano que a reta qualquer que eu já analisei, e elas se interceptam, esse ponto O, esse ponto de interseção, ele tem que estar projetado no mesmo lugar que o traço horizontal da reta, né? Então, ele vai ter que se projetar em π, certo? Então, por isso que o ponto O é equivalente, ele é coincidente com a projeção do ponto O é coincidente com a projeção do traço horizontal da reta. Por isso que aquela informação de afastamento a gente acaba descobrindo a partir desse ponto O. Tá? Isso é importante para quando a gente for determinar o traço do plano. Analisando aqui as tabelas aqui com os planos, né, que nós temos, então aqui no plano frontal a gente pode ver que a gente tem a possibilidade de reta vertical. No plano vertical, a gente também tem a possibilidade de retas verticais, né? Vertical 1, 4, vertical 2, 3. No plano de perfil, da mesma forma, temos vertical, né? 1, 4, vertical 2, 3. São retas possíveis de estarem contidas nesse tipo de plano. Então, a gente vai olhar agora que planos desses possíveis de ter a reta vertical, a gente pode ter também uma reta qualquer. O único plano possível de ter ambas as retas, tanto a vertical quanto a reta qualquer, é o plano vertical. Então esse é o plano que nós estamos trabalhando. Descobrimos agora quem é o plano que vai ser definido, determinado a partir de seus traços. A gente sabe também que ele como ele é um plano vertical, o traço vertical ele vai ter um ângulo de 90 graus com a linha de terra, né? E o traço horizontal, ele vai ter um ângulo diferente de 0 e diferente de 90. Ou seja, esse plano vertical, ele é oblíquo à pilinha e ele é projetante em π, tá? Isso já nos dá a característica dos traços desse plano. A outra questão que vocês têm que analisar é com relação à pertinência, né, a necessidade de que os pontos, né, que são os traços das retas que compõem, né, que determinam o plano que a gente está analisando, eles precisam estar contidos nos traços do plano, tá? Então a gente tem traço da reta, traço do plano. Os traços das retas são pontos e estes pontos têm que estar dentro das retas, né, de interseção do plano em estudo com os planos de projeção, que são os traços do plano, tá? Então, traço da reta tem que estar dentro do traço do plano. Quando eu falo de traço da reta, eu falo daquele ponto no espaço, tá? Vocês vão ter que analisar a projeção que vai coincidir com o ponto do espaço, porque é essa projeção que vai ter que estar contida na projeção do traço do plano, certo? Então eu tenho aqui
que o ponto O vai coincidir, né, com o traço horizontal da reta vertical S, que vai ter só um traço, né? E tenho os pontos referentes ao traço horizontal e vertical da reta qualquer R, tá? Bom, sei também que o meu traço vertical do plano vertical faz 90 graus com a linha de terra e que o traço horizontal é oblíquo à linha de terra. E como ele tem que estar passando pelos traços das retas, ele tem que coincidir, então, com a minha reta R, com a projeção horizontal da minha reta R. E o traço vertical será 90 graus, passando pelo traço vertical da minha reta qualquer R, né? Tá? Então, com essas duas informações, eu determino os traços do meu plano alfa. Depois disso, vocês terão que fazer o resumo, a caracterização, né, desses traços, né, começando pelo ponto T, que é o ponto de interseção entre os dois traços do plano, né, T de traço, né, então quando os traços do plano se juntam na linha de terra, a gente tem também um ponto que é o ponto T. Vão medir com o transferidor o ângulo que faz, né, que é oblíquo com a linha de terra, que é, no nosso caso aqui é o traço horizontal, mas em outros casos pode ser o vertical, e vão informar que o traço vertical faz 90 graus, tá? Então eu vou deixar um roteiro para vocês com um passo a passo, né, de como vocês têm que seguir para o exercício, lembrando que não é uma receita de bolo, mas sim uma linha de coisas a serem analisadas. Então precisa de muito raciocínio de qual é a característica das retas, qual é a característica dos planos e como tudo isso se conversa. Certo, gente? Espero que tenha ajudado. Abraço a todos e obrigada.